Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Isamara e hoje nós vamos para a nossa aula de filosofia, na apostila 258. A árvore das perguntas. As árvores. As árvores são fáceis de achar. Ficam plantadas no chão, mamam do sol pelas folhas e pela terra. Também bebem água, cantam no vento e recebem a chuva de galhos abertos. Com a ajuda do seu professor e dos seus colegas, construa uma árvore da filosofia, inspirada na música de Arnaldo Antunes. No tronco devem estar as regras que dão sustentação para a roda de filosofia. As folhas devem ser desenhos coloridos feitos por você e seus colegas, sobre o assunto preferido entre os que foram discutidos nas aulas de filosofia. Como nós não estamos com todos os colegas, crianças, como nós vamos realizar essa atividade? Eu quero que vocês peguem uma folha de sulfite e nessa folha eu quero que vocês façam um desenho de uma árvore, tudo bem? As folhas dessa árvore devem ser bem colorida. Aqui nós temos esse modelo em cima como exemplo. E no tronco, eu quero que vocês escrevam algumas regras. Lembra que a gente fez lá na sala? Perdão. Nós fizemos lá na sala as nossas regras, nossos combinados para uma roda de conversa, o que nós devemos fazer. É hora de vocês colocarem esses combinados no tronco, tudo bem? Então, vocês vão escrever, depois que vocês terminarem de desenhar essa árvore e pintar, vocês vão escrever no tronco as regras que nós precisamos manter na nossa roda de filosofia, tá bom? Na nossa roda de conversa. Tudo bem? Agora, conversa vai e conversa vem. Será que uma criança sozinha montaria sozinha uma árvore tão bonita? Será, crianças, que vocês conseguem desenhar, fazer uma árvore tão bonita como essa de cima? Aqui temos uma outra pergunta. O que foi preciso para a turma montar a árvore da filosofia? Então, como nós não vamos conseguir montar, né, a gente não precisa responder essa perguntinha. A raiz e o tronco da árvore têm uma função importante para a sua sustentação. E na roda de filosofia, o que é importante para ela ocorrer bem? Vocês podem falar alguma das regras, tá? Que vocês colocaram. Podem falar aqui para a Pro, tá bom? Então, o que é importante para que a gente tenha uma boa roda de conversa? Por último, qual é a raiz e qual é o tronco da roda de filosofia? Qual é a raiz e o tronco, pessoal? Alguém sabe me responder essa pergunta? A Pro já passou aqui para a página 259, mas antes a Pro vai responder, tá? Qual é a raiz e qual é o tronco da roda de filosofia. Então, a raiz, pessoal, ela é todo o conhecimento, todas as perguntas que nós trazemos para a nossa aula de filosofia, né? Para a nossa roda de filosofia. E o tronco são as regras, os combinados que nós estabelecemos para essa roda, tudo bem? Agora aqui na página 259, aprender brincando aqui, ó. Primeiro que a gente vai ver. Com a ajuda do professor, realize a brincadeira do barbante filosófico. Você deve segurar o barbante e dizer qual é a regra mais importante para fazer a roda. Em seguida, deve passar o barbante para o colega sentado ao lado, que também vai contar a regra mais importante para ele.
Lembre-se de ouvir com atenção a opinião dos colegas e pensar bastante sobre ela. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês podem pegar um pedaço de linha, não precisa ser necessariamente um barbante. Também não tem barbante, não tem linha na minha casa. Eu posso pegar um objeto? Pode, não tem problema, tá bom? Eu quero que vocês peguem, né, esse objeto e vocês digam qual é a regra mais importante para vocês, tá? Numa roda de conversa, uma roda de filosofia, o que é mais importante? Qual é a regra mais importante para vocês? Tudo bem? Vocês podem ouvir com atenção a opinião dos responsáveis, dos pais de vocês, tudo bem? Vocês podem conversar, né, sobre o que é importante quando vocês estão conversando, qual é a regra mais importante, tá bom? Depois nós vamos para o conversa vai, conversa vem. Temos aqui algumas perguntinhas, tá bom? Então a Pro vai ler e vai esperar um tempinho para vocês conseguirem responder, tá bom? Pode responder direto para a Pro, tá? O objetivo aqui é que vocês consigam ter o conhecimento, né? Que para tudo a gente tem que ter regra, a gente tem que ter um combinado, a gente tem que saber nossa vez de falar, de respeitar a opinião, de respeitar o colega, tudo bem? Então, primeira pergunta: o que acontece se alguém que está fora da brincadeira do barbante filosófico quiser falar? O que a gente tem que fazer? Se a pessoa que não está lá na brincadeira, ela quer falar, o que a gente pode fazer? Conseguiram responder? Então vamos para a próxima. E se alguém ficar segurando o barbante na mão o tempo todo sem dividir com os colegas? Se a Pro ficar segurando o tempo todo o barbante e não passar para o colega, o que vai acontecer, pessoal? Depois. E o que ocorre se alguém não pensar antes sobre o que quer falar, quando estiver com o barbante na mão? O que vai acontecer se eu não pensar naquilo que eu quero falar na roda de conversa? Depois, e se alguém ficar puxando o barbante o tempo todo? Se só aquele amiguinho ou a Pro ficar com o barbante o tempo todo, o que vai acontecer com os outros colegas? Por último, o que isso tem a ver com a roda de filosofia? Então, o que todas essas perguntas e as respostas de vocês têm a ver com a nossa roda de filosofia, nossa roda de conversa? Pro, não consegui responder com você. Não tem problema, tudo bem? Os pais de vocês podem fazer essas perguntas para vocês, lembrando que é importante vocês refletirem, vocês pensarem nas respostas de vocês e até mesmo nessas perguntas. Tudo bem? Agora vamos para a mão na massa. Com a ajuda do seu professor, relembre todas as atividades que você fez sobre uma boa conversa na roda de filosofia e desenhe em uma folha a que você mais gostou. A gente conversou bastante, crianças, sobre alguns combinados, as regras que nós devemos ter numa roda de filosofia, né? Que nós devemos sempre levantar a mão para falar, participar da roda, sempre dando a nossa opinião e também ouvindo a opinião dos nossos colegas, respeitar a vez do colega e as opiniões deles, pensar antes de falar algo, que não devemos todos falar ao mesmo tempo, que alguém não deve falar o tempo todo, né? Nós devemos deixar também o nosso coleguinha do lado falar, que todos precisam interagir, todos precisam conversar. O que mais? Nós não devemos rir também da opinião do colega. A gente conversou sobre isso, né? Que tem que ter respeito. Que a roda sempre tem regras e que nós devemos respeitar essas regras. Então, vocês vão desenhar o que vocês mais gostaram, tá? Sobre as nossas rodas de filosofia, tá bom? Uma regra. Vocês também podem desenhar alguma atividade que a gente fez, que vocês gostaram. Vocês podem voltar, dar uma olhada na apostila, tudo bem?
Lembrando que essas atividades que vocês forem fazendo na folha de sulfite, peçam para a mamãe guardar. Depois eu vou enviar para vocês um saquinho, ou se vocês tiverem um saquinho em casa. Aliás, podem ir guardando tudo dentro da pasta de atividade de vocês, tá bom? Realizou a atividade, pode guardar dentro da pasta. E depois, quando a gente voltar para a escola, todo mundo, aí a Pro vai vendo com calma, tá? Todas essas lições. Crianças, agora nós vamos para a página 260 e 261, capítulo 2. Vocês podem deixar a apostila aberta, tá bom? Nesse capítulo, nós vamos aprender como é legal e interessante dialogar com os seus colegas. Um diálogo. Lembrando, crianças, o que é diálogo? É a conversação entre duas ou mais pessoas, tudo bem? Nesse capítulo, a gente vai fazer bastante abordagem sobre diálogo, definindo o quanto é importante, alguns elementos que são indispensáveis para um bom diálogo, tudo bem? Aqui na abertura desse capítulo, nós conseguimos ver que temos bastante crianças, bastante não, né? Mas temos algumas crianças e que elas estão em uma roda, né? Como vocês acham que está sendo essa conversa? Como vocês acham que está sendo, né, a conversa aqui deles? As crianças estão cumprindo as regras para uma boa conversa em roda? Será que eles estão cumprindo? Se sim, por que vocês acham que eles estão cumprindo? Parece que está sendo bem divertida essa roda deles, né? Porque todos estão sorrindo, né? Todos estão contentes. Depois disso, vamos para a página 262. Conversa vem. Dialogar é uma atitude muito importante que ajuda a resolver muitas situações do dia a dia. Dialogar é uma atitude de filosofia, pessoal. É uma atitude de filosofia. Você costuma dialogar? Você costuma conversar? Sobre o que você costuma dialogar? Né? Sobre o que vocês costumam conversar? Eu quero que vocês façam um desenho ou que vocês escrevam aqui o que vocês costumam conversar muito, tá bom? Nesse espacinho. Depois nós vamos para um textinho. A raposa e sua viagem. Era uma vez uma raposa que gostava muito de conversar. Um dia ela saiu em busca de novas amizades. Decidiu conhecer novos animais, conversar sobre assuntos e fazer novas perguntas. Depois de caminhar um pouco, encontrou um grupo de macacos que estava na maior conversa, mas foi difícil se enturmar, porque todos falavam ao mesmo tempo e ninguém se entendia. Que bagunça, pensou a raposa. Assim ninguém consegue entender ninguém. E ela foi embora, procurando uma boa roda de conversa para fazer novos amigos. Vamos virar para 33. Depois de subir uma alta montanha, a raposa encontrou um grupo de bichos preguiça. Esses devem conversar bem e com calma, pensou. Chegou pertinho e se apresentou. Mas na casa dos bichos preguiça, todo mundo tinha preguiça de prestar atenção no que o outro dizia. Ficava uma conversa sem pé nem cabeça. E a raposa não entendeu nada. Decidiu seguir viagem. Quando estava quase desistindo de encontrar novos amigos, a raposa encontrou um grupo de corujas conversando em uma árvore. Tudo estava
muito organizado. As corujas esperavam sua vez de falar, ouviam sempre muito bem sobre o assunto. A raposa perguntou: Posso me sentar aqui com vocês? Então, crianças, será que a raposa gostou de encontrar esse grupo de corujas? O que vocês acham? Que sim ou que não? 264. Mão na massa. Aqui nós temos algumas perguntinhas. 1. Qual dos grupos de animais ficou amigo da raposa viajante? Pinte o espaço correspondente. Então, primeiro, bichos preguiça, macacos ou coruja? Qual foi o grupo, crianças, que a coruja se identificou que ela gostou de ficar? Vocês vão pintar, tá bom? No exercício 2, em qual dos grupos você acha que a raposa fez novos amigos e o porquê? Vocês vão escrever e vocês vão falar o porquê, tudo bem? É a opinião de vocês. Podem pedir ajuda para os familiares para vocês conseguirem realizar essa atividade, tá bom? 3. O que havia de errado nas conversas dos outros grupos? Por que a coruja não ficou lá nos outros grupos? O que acontecia lá, tá bom? Vocês também podem escrever com a opinião de vocês, tá bom? Do jeitinho de vocês. Por último, nós temos aqui uma atividade do Aprender Brincando, que é a brincadeira da batata quente. É uma brincadeira feita em roda. Um objeto deve passar de mão em mão enquanto uma música toca. A música deve parar repentinamente. Quem estiver com o objeto na mão deve dizer alguma coisa. Que tal fazer essa brincadeira? A Pro não lembra se eu já cheguei a brincar com vocês, né, de batata quente. Mas nós até costumamos brincar de uma outra forma, a gente vai cantando, né, batata quente, 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 quente. E aí quem estiver segurando o objeto e falou queimou, sai, né, e continua a brincadeira. Até restar apenas uma pessoa. Se vocês conseguirem brincar em casa, vocês podem brincar, senão, assim que a gente voltar para a escola, nós iremos realizar essa atividade, tudo bem? E até a nossa próxima aula, pessoal. Um super beijo!